E no episódio de hoje você vai aprender como parar de comer as suas emoções. Essas lives que eu faço acontecem toda terça às 8 horas da noite e toda quinta às 8 horas da manhã. Se você ainda não me segue no Instagram ou no YouTube, começa a me seguir nos dois. Por quê? Porque todo dia tem vídeo para você, para te ajudar, especialmente aqui no Instagram. O que eu falo nessas lives aqui que eu crio 2 vezes por semana? Nessas lives que eu faço de terça e de quinta, eu falo sobre estratégias para ajudar você, mulher brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, a ter um corpo fit, sem passar fome e sem parar de comer as coisas que você gosta. Meu nome é Grace Levine, eu sou coach de saúde e nutrição integrativa, especialista no emagrecimento e eu moro e trabalho aqui em New Jersey desde 2013. E no episódio de hoje você vai aprender como parar de comer as suas emoções. Por que eu tô falando disso hoje, meninas? Porque esse foi um dos temas mais votados por vocês. Semana passada, lá nos meus stories, eu coloquei lá a caixinha de opções para vocês escolherem um tópico que mais iria te ajudar. Parar de comer emoções foi o segundo mais votado por vocês. Então, por isso que eu tô fazendo essa live hoje para te ajudar. Se você votou nesse tema, muito obrigado. Se você quer votar no tema, me segue no Instagram, porque aí você consegue votar lá no tema que mais vai te ajudar. Vamos lá, vamos começar. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você percebeu que você desconta suas emoções na comida com muita frequência, ou média, ou às vezes? E você já percebeu que isso está atrapalhando a sua saúde, fazendo que cada vez mais o peso aumente? E aí o tamanho das roupas vai aumentando. E aí você percebe que a sua autoestima tá lá embaixo, a sua autoestima vai caindo. Então, se você tá com esse problema, saiba que esse vídeo aqui vai ser um guia para você. Porque eu vou te passar um passo a passo para você conseguir parar de comer suas emoções, tá? Então, fica até o final, já deixa seu like. E vamos lá, se você não pode ver essa live agora, não pode ver esse vídeo agora, salva para ver depois. Então vamos lá, o que é o hábito de comer por emoções? Esse hábito de emotional eating, né? No português é comer emoções. O que é isso? Gente, vamos falar a verdade aqui, né? A gente faz de tudo para ser positivo, a gente dá o nosso melhor, mas mesmo assim, às vezes, só isso não adianta. Né? Vai ter aí na vida ou no dia a dia várias situações que o que? Vai ser estressante, ou alguém vai te irritar, ou alguém vai te deixar para baixo, ou uma coisa incerta vai acontecer que vai deixar você aí com nível de ansiedade e estresse elevado. No final das contas, o que a gente sabe? A gente sabe que todo dia vai ter estresse, o estresse faz parte da nossa vida, né? Mas isso a gente não tem controle. Tem situações estressantes que acontecem que a gente consegue evitar. Tem situações estressantes que acontecem que a gente não tem controle, tá fora do nosso controle. Mas o que tá no nosso controle é o quê? A maneira que a gente responde, né, essas situações de estresse aí, né, que aumenta a ansiedade. Então, situações de estresse, decepção, frustração, isso tudo faz parte da nossa vida e às vezes não tem como a gente evitar, simplesmente acontece, né? Nós mulheres, ainda para piorar, temos a tendência de ter mais ansiedade quando você tá ali para ficar menstruada. Ou quem já tá na menopausa, na pré-menopausa, tem problema hormonal, então sente ali uma ansiedade mais elevada, um estresse mais elevado e acaba também comendo por não saber o que fazer com essas emoções. Então, para nós mulheres tem vários desafios, desafio de idade, desafio do período do mês, que faz isso ficar mais difícil pra gente, né? Mas vamos entender um pouco de teoria, né, sobre comer emoções, porque aí você entendendo um pouquinho de teoria vai ficar mais fácil de você praticar no dia a dia quando você tiver ali ao ponto de comer suas emoções. Tá? Então pega aí papel, caneta e uma aguinha, um chazinho de camomila, que já tá tarde, né? Pra você aprender esse conteúdo aqui e amanhã já começar a praticar, tá bom? Então vamos entender um pouco de definição, porque como eu sempre falo aqui nas minhas lives, eu gosto sempre de explicar
teoria, porque toda vez que você entende a teoria, o porquê das coisas, fica muito mais fácil de você praticar na sua vida, no seu dia a dia, como um lifestyle, tá? Então vamos lá. Qual que é a definição de stress eating, desse hábito de comer por emoções? Ó, comer por emoções ou stress eating pode ser definido, em outras palavras, como um ato de comer emocional, ou comer para compensar uma emoção, ou comer como uma alternativa para lidar com uma emoção. E olha só, de acordo com uma pesquisa da Harvard Health, 27% dos adultos nos Estados Unidos relatam usar os alimentos para lidar com as suas emoções, com seu estresse. E 34% desses adultos todos falaram que já é um hábito. É isso mesmo. Então tá com a vida estressada aqui, mora aqui nos Estados Unidos, 34% dos adultos já falou, ó, isso é um hábito, é isso que eu faço. Eu sento ali no sofá e mando ver no sorvete, mando ver nos chips, mando ver nos cookies. É um hábito aí dos americanos já, gente. 34% deles já falaram, é um hábito mesmo, faço todo dia, tá? Por isso que eles estão acima do peso e cheios de doença. Então, e por que assim, né, que quando nós nos sentimos tristes, desanimadas, estressadas, sobrecarregadas pela vida, né, geralmente a gente vai lá e quer atacar a comida, né? Por que que a gente faz isso? Primeiro, uma das coisas que as pessoas fazem, primeiro de tudo, é culpar fatores externos. Pra quê? Por que que as pessoas vão lá e culpam fatores externos? Para eliminar a própria responsabilidade. Então, toda vez que você culpa, né, alguém da sua, ou seus filhos, ou seus maridos, por manter algumas comidas, algumas besteiras aí na sua casa, ou você mesma vai lá e compra essas besteiras para dentro da sua casa, porque você, sei lá, tá culpando sua vida, seu trabalho, sua situação financeira, sua situação emocional. Você, a partir do momento que você culpa essa terceira pessoa, segunda pessoa, causa, motivo, você elimina de você a responsabilidade, tá? Ou você também pode culpar o lugar que você trabalha. De repente, aí no seu escritório, onde você trabalha, tem sempre alguém ali oferecendo para você uns cookies, uns donuts, uns croissants, uns doces, uns chocolate. E aí você vai lá e fala, ah, eu ia comer saudável hoje, mas essa pessoa aqui trouxe isso, tive que comer. Pronto, não é mais minha responsabilidade, tá? Ou talvez você tenha filhos pequenos em casa e aí você mantém alguns snacks na sua casa para os seus filhos e você vai lá e ataca esses snacks dos seus filhos também. Ou de repente você trabalha de babysitter e aí acaba atacando os snacks das crianças. Eu mesma, quando eu mudei pra cá de au pair, eu vivia de snack. Eu comia goldfish no almoço, eu só comia os leftovers das crianças, às vezes porque eu não tinha tempo de fazer nada pra mim, então eu comia o leftover o dia inteiro. Por isso que eu engordei 10 pounds nos primeiros meses morando aqui, tá? Então, a verdade é que assim, ó, o verdadeiro problema de comer por emoções tem a ver com o quê? Com a nossa própria falta de consciência do nosso corpo, das nossas emoções e a nossa falta de capacidade de lidar com essas emoções e lidar com esses problemas, tá? Então, se a partir de hoje, assim, você parar para pensar, né, para pensar assim, você vai perceber que na maioria das vezes, quando você come por estar triste, frustrada, estressada, isso tá acontecendo quando o seu corpo ele não precisa de comida. Acontece que o que? As mensagens aí na sua cabeça, entre a sua mente, o seu corpo, tá tudo confuso. E aí quando acontece essa confusão, você acaba comendo sem estar com fome. E aí você procura um alimento que te dá um pouco de prazer, um conforto momentâneo. Por quê? Porque a comida, ela é para ela te dar prazer, né? Ela é para ela te dar prazer, mas não quando você tá lidando com um problema emocional, tá? E olha só o problema.
quanto mais longo o período assim dessa emoção, essa tristeza, esse estresse continuar, mais uma pessoa descontrolada desconta na comida e come cada vez mais sem estar com fome. E aí, qual que é o problema de tudo? O problema de tudo é que geralmente quando você vai lá comer por emoções, você não procura um brócolis para você comer. Você não procura uma comida saudável para você comer. Você procura o quê? Doce, fritura, fast food, comida industrializada, comida processada, junk foods, né? Que aqui nos Estados Unidos tem vários. Você anda assim na pista, tem McDonald's, Burger King, McDonald's, 7-Eleven, Wawa, tem de tudo, Wendy's, nem sei o nome dos outros, mas tá cheio. Então o problema é esse, o grande problema é que quanto mais você come mais dessas comidas aí que não são saudáveis, que não tem nenhum benefício para o seu corpo, mais você vai ter vontade de comer elas e mais ferrada emocionalmente você fica. Porque agora a saúde do seu intestino não tá boa, agora você já alimentou bactérias ruins lá dentro do seu intestino, então você vai ter mais vontade de comer essas besteiras. E aí você entra numa guerra assim incontrolável que sozinha você não consegue vencer mais, tá? E aí o que acontece? Mais você vai comendo por emoções, mais você vai atacando a comida que é doce, gordurosa, que tem sabores, que a indústria desenvolveu para deixar você viciada mesmo, para acabar ali com aquela tristeza, mas você acaba o quê? Ganhando mais peso, você deixa o seu corpo mais inflamado, você deixa o seu corpo mais doente, você começa a ganhar mais peso, sua pele fica cheia de espinha, celulite só piora, gordura localizada vai aumentando, o intestino para de funcionar e aí você começa a ficar com o intestino preso demais, o intestino solto demais. E aí você começa a ganhar peso, e aí você tem insônia, e sua autoestima cai, você se sente pior, e vira uma bola de neve. E quanto mais estresse você tem, porque estresse emocional, ou estresse está aumentando porque agora você está engordando, mais estresse você tem, mais a sua barriga ela vai aumentar. Tá? Porque o aumento do cortisol faz você aí armazenar mais gordura na área da barriga. Então isso é muito sério, ok? Mais estresse, mais você vai ficar ali armazenando gordura na barriga. E o pior de tudo, que isso só aumenta o seu risco para doenças graves, como diabetes, problema cardiovascular e muitos outros problemas, até problema autoimune. Então isso é muito sério. Tá? Eu entendo que isso é um vício, difícil de escapar, eu sei. Como é que eu sei disso? Porque eu já tive crises assim, meninas. No meu primeiro ano morando aqui nos Estados Unidos, eu descontava meu estresse e ansiedade na comida. Eu ia lá na Target na sexta-feira, depois de ter trabalhado de au pair, que eu era au pair, trabalhava muito. Comprava um monte de tranqueira, cookies, óleos, Coca-Cola, salgadinhos, chips, bolinho, era tanta coisa, às vezes eu não sabia nem como que eu ia comer. Aí eu chegava lá no meu quarto e começava a comer, comia o salgado, depois comia o doce, tomava Coca-Cola, comia o salgado, comia o doce, eu não conseguia parar de comer, eu comia por emoção mesmo, era um prazer ali, depois de uma hora a barriga tava inchada, meu rosto era cheio de espinha, minha celulite era horrível, minha autoestima era muito baixa. Então, eu consegui vencer isso. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Por isso que eu tô aqui, gente, passando para vocês esses 7 passos para você conseguir parar de comer suas emoções. Do mesmo jeito que eu consegui, você também consegue, tá? Então, pega seu caderninho. Eu sei que é difícil, mas só de você começar a tentar a melhorar, você já vai estar melhorando. E aí você vai tomar melhores decisões no futuro, tá bom? Então pega seu caderninho de anotações e anota aí, porque hoje você vai sair dessa live sabendo como parar de comer suas emoções. Preparadas? Vão ser 7 passos. Ó, o primeiro passo, tá? Pra você que tá assistindo esse vídeo, que quer parar de comer suas emoções, você já percebeu que isso não tá te fazendo bem, tá fazendo você engordar, tá fazendo você ter mais risco de ficar doente, aumentando a barriga,
não tá deixando sua pele do jeito que você quer, não tá contribuindo para sua autoestima. Então, ó, o primeiro passo, anota aí, ó, é reconhecer que isso se tornou um problema, comer as emoções, esse hábito de ficar comendo emoções se tornou um problema e que a partir de hoje você vai focar em melhorar a sua alimentação, tá? Por quê? Porque seus hábitos alimentares afetam diretamente as suas emoções. Eu já falei isso em outras lives, vou falar aqui de novo. Como que isso afeta as suas emoções? Eu vou te falar, fica aqui, ó. 95% do hormônio do bem-estar, hormônio serotonina, anota aí, hormônio serotonina, 95% dele é produzido dentro do seu intestino. Só que isso só acontece quando o seu intestino está saudável, tá? Eu já falei aqui pra vocês, eu também tinha esse hábito aí de comer por emoções já de muitos anos. Lá no Brasil eu trabalhava, eu era CPA, era contadora no Brasil, trabalhava com auditoria. Tinha dia que eu trabalhava 24 horas e eu sempre trabalhava até tarde lá. E aí, quando você trabalha até tarde em empresa multinacional no Brasil, o que acontece? Eles pagam sua janta, né? E aí, geralmente, o que você vai? Vai lá e compra a janta mais maravilhosa. E aí, o que você faz também? Você tá estressada, o emocional já tá todo detonado. O que você faz? Você sempre pede uma dessert, né? Um brownie, um sorvete, era isso que eu fazia. Então, dos meus 21 lá do Brasil até os 24, era esses os meus hábitos, tá? Então, assim, esses meus hábitos ruins de comer por emoções, de descontar na comida, não só piorou aqui nos Estados Unidos, mas já andava comigo lá no Brasil. Então eu fazia essas coisas, gente, que você de repente faz para quê? Comer uma coisa saborosa aí, para você sentir um conforto, tá? E hoje eu tenho essa consciência. Passo 1 para você melhorar, para você parar de comer suas emoções, é você ter a consciência, reconhecer que isso é um problema e que você quer melhorar e acreditar que você consegue melhorar. Não culpa ninguém, não culpa situação nenhuma, tenha a responsabilidade, tenha a consciência. E o passo 2, tá? Passo 2 muito importante. Se você puder aprender uma coisa desse vídeo, eu espero que você aprenda esse passo 2, que é o quê? Na próxima vez que você for ali comer por uma emoção, vai lá comer um potão de sorvete, comer um pacote inteiro de chips, ou qualquer coisa aí que você costuma atacar para lidar com as suas emoções, uma caixa de bombom, um monte de pão, um monte de pedaço de bolo. Você vai se perguntar, você mesma, antes de atacar, né, de entrar naquela zona de cegueira e só se encher de comida, você vai se perguntar, se eu comer essa comida aqui, que não faz bem para o meu corpo, apenas para eu fugir de uma emoção, de um estresse, isso aqui vai ter benefício para o meu corpo ou não? Se a sua resposta for não, então você vai se fazer uma pergunta. A próxima pergunta que você vai se fazer é: quais são os outros alimentos saudáveis, mais saborosos, que eu posso comer regularmente, para eu sentir também um prazer? Faça isso, meninas. Porque aí eu garanto, tenho certeza que você vai começar a ter mais autocontrole. Você vai falar assim, ó, pra você mesma, eu tenho controle, eu que mando aqui. Tá? Eu sei que pode parecer difícil se você já tá com esse hábito há muito tempo, mas reserva esse tempo aí pra você fazer essas perguntas pra você e presta atenção, porque aí a sua atitude ela vai começar a mudar. Por quê? Porque você tá ciente. Então, quanto mais ciente você tiver, mais controle você tem com as coisas que você coloca no seu corpo. Esse foi o passo 2. E o passo 3 muito importante. Quando você sentir uma vontade ali de comer por emoções, você vai sair de casa. Isso mesmo. Vai sair de casa e vai fazer uma caminhada de pelo menos 10 minutos. E o que você vai fazer nessa caminhada de 10 minutos? Você vai refletir, tá? Refletir sobre o que tá fazendo você ficar estressada ou ficar triste, desanimada, para baixo. Você vai sair, vai fazer uma caminhada de 10 minutos e vai refletir sobre isso.
Por quê? Qual que é o benefício de fazer isso? Primeiro, os estudos mostram que pelo menos 10 minutos de caminhada diário já baixa o seu estresse. Então, esse ato de você andar ali 10 minutos já baixa o seu estresse automaticamente. 10 minutinhos de caminhada. E aí, você refletindo sobre o que realmente tá fazendo você se sentir desse jeito, você consegue ter o quê? Consciência. E quando você voltar para casa, você vai tomar uma decisão melhor, ok? Vai fazer uma reflexão. E olha, eu sei por experiência própria que não é confortável encarar um desconforto assim de frente. É mais fácil ficar fugindo do problema, né? Mas a única maneira de evoluir contra os hábitos que são prejudiciais à sua saúde, esse hábito de comer por emoção, de comer por estar se sentindo estressado, tá? Reservar esse tempinho aí para você ser honesta com você mesmo, para você perceber onde que eu tô sobrecarregada, o que tá fazendo eu me sentir desse jeito, tá? Faz você parar de procurar comida para amenizar esse desconforto aí emocional que você tá sentindo, tá? Pode fazer, meninas. Pode fazer que você vai ter muito resultado, ok? Então, foque em identificar o quê? A raiz do problema. E aí você vai tentar resolver o quê? A raiz do problema, o que tiver no seu controle. Mas não vai descontar suas emoções, o seu estresse na comida de jeito nenhum, ok? E se você estiver se sentindo sozinha, liga para um amigo, procura ajuda, tá? Participa de grupos, não fique sozinha, não fique isolada. Participe de grupos para você não ficar sozinha aí, focada no problema. Outro passo que eu quero passar aqui é, o que você vai fazer, né? Se você já percebeu que você ataca aí a comida por emoção, não tá conseguindo resolver esse problema sozinha, não tá conseguindo mudar ou melhorar, o passo 4 vai ser você contar com a ajuda de um profissional, tá? Por quê? Porque é super normal na vida ter momento de estresse, momento de ansiedade, que você quer descontar às vezes na comida, tá? Até mesmo dentro da minha mentoria, muitas vezes quando minhas alunas já melhoraram os hábitos alimentares, já emagreceram e em algum momento elas lutam com a ansiedade também, elas lutam com o estresse diário da vida, problema com saúde. De repente você simplesmente desanima, é a vida, nem todo mundo tá animado 365 por dia do ano, nem eu, gente, tá? Então, assim, não é que você tem que estar motivado o ano inteiro, mas você precisa contar com a ajuda de um profissional para você ter apoio, para você, de repente, sempre ter um lugar para você voltar, recomeçar, tá? Conte com a ajuda de um profissional, não fique sozinha, ok? E o passo 5 para você parar de comer suas emoções é você praticar um mindful eating. O que é isso? Que eu indico muito lá na minha mentoria, tá? E tô sempre batendo nessa tecla. E eu mesma tô sempre buscando praticar e melhorar diariamente. É esse bendito mindful eating, tá? Esse aí, o mindful eating, que é você estar presente na hora que você for comer, é um termo usado e muito recomendado por especialistas para ajudar pessoas que lutam com alimentação emocional, pessoas que comem por emoções. Então, parece ser uma tarefa bem simples. Eu vou estar presente aqui com a comida. Mas, gente, não é simples assim. Não é nada simples, tá? Então, o que é isso? O mindful eating é você estar presente para sua comida e cada vez mais ir praticando esse ato de você fazer o quê? Saborear os pedaços de comida que você está comendo para cada refeição que você fizer, café da manhã, almoço, janta. Não se distrair, ou seja, ficar lá no celular ou assistindo televisão enquanto você come uma refeição principal, vendo vídeo, tá? Então, é você ter ali um momento de alimentação mais consciente, tá? Então, a alimentação consciente, ela consiste em algumas etapas. Então, ela tem algumas etapas que é difícil de você seguir naturalmente. É uma coisa que você precisa aprender se você não aprendeu ainda, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês as 3 etapas da alimentação consciente. A primeira etapa é antes de comer. Então, o que você vai fazer antes de você comer? Você vai reservar um tempo para observar o seu nível de fome.
Presta atenção, tá? Se você tá com fome, fome física. O que é fome física? É aquela necessidade de comer porque você precisa de energia. Então você tá com um pouquinho de dor de cabeça, você tá sentindo seu estômago vazio, tá sentindo fome, fome física, tá? Então você vai prestar atenção no seu nível de fome antes de comer. E aí você vai prestar atenção também nos alimentos que vai te ajudar aí a ter mais energia, ter mais disposição para fazer suas tarefas, que vai fazer você ter o corpo fit que você quer, ter a saúde que você quer, dormir bem, disposição. Então você vai pensar no seu corpo e na sua atividade, as coisas que você tem que fazer e escolher os alimentos que mais vai te ajudar se você sentir fome antes de comer. Só vai comer se sentir fome. A alimentação consciente é comer se sentir a fome, ok? E aí depois que você já escolheu uma alimentação saudável, até já combinou ali todos os alimentos legal no prato, durante o período que você está comendo, você vai o quê? Mastigar devagar, fazer pausas, tá? Tenta assim realmente saborear cada sabor ali do que você estiver comendo. E olha só, muitos profissionais recomendam fazer uma pausa entre 5 e 10 minutos no meio da refeição. Eu confesso que eu não consigo fazer essa pausa, eu consigo de 1 minuto. Então 1 minuto assim, você respira fundo, repensa, essa não é minha última refeição, e aí você saboreia, e aí você continua comendo, tá? E aí a fase 3, né, da alimentação consciente, que é depois de comer, você vai tentar ver a refeição que você acabou de comer como um combustível para ajudar você a realizar suas tarefas, seus trabalhos, seus planejamentos de vida, tá? Então você vai avaliar conscientemente como que você está se sentindo fisicamente. Você está se sentindo bem? Como que tá a sua barriga? Não tá inchado, estofado, não tá bloated, tá tudo bem? Ó, então significa que você fez uma escolha boa, consciente, combinou legal os alimentos, tá? Então você tem que se autoavaliar, tá constantemente se avaliando como que você se sente fisicamente, como é que tá a sua barriga no espelho, tá? E aí, não tem arrependimento. Se você escolheu bem, combinou bem, comeu porque você tá com fome, você não tem que se arrepender de ter comido, ok? E aí com isso você começa a planejar suas próximas refeições. E sempre praticando isso aqui, esse ciclo, tá? Gente, parece simples, mas não é simples. Isso aqui é um exercício que eu pratico, que eu não nasci sabendo, que eu pratico, que eu também indico para as meninas da minha mentoria, tá? E basicamente só você consegue fazer essa prática. Então, siga esses passos que vocês vão ter muito resultado, ok? Sempre pensa, essa refeição tá ajudando ou atrapalhando o meu desempenho? Essa refeição aqui tá me ajudando a atingir o meu objetivo ou me deixando longe do meu objetivo? Sempre tem essas reflexões de vocês com você mesmo, tá bom? Por quê? Porque assim, ó, se você investe qualquer tempo aí da sua vida, né? Você mora aqui nos Estados Unidos, você se mata de trabalhar para pagar conta, para ter uma vida melhor. Mas aí na hora de você se alimentar, você no final do dia desconta todas as suas emoções na comida, o que isso tá fazendo pro seu corpo? Isso tá fazendo você acumular mais gordura na área da barriga, aumentando os seus riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, gordura no fígado. E aí, como que você vai fazer quando você tiver esses problemas de saúde, tá? Comigo, assim, o meu grande problema, eu não pensava na saúde quando eu ganhei esses 10 pounds aqui nos Estados Unidos. Pensava na estética, minha perna cheia de celulite, eu baixinha, só engordando. Eu não queria, né, ter aquela aparência, ter aquela celulite só piorando. Então é por isso que você tem que ter essa consciência. O que você não quer? O que vai acontecer? Você tem que se perguntar, o que vai acontecer se eu continuar comendo as minhas emoções? Isso vai me distanciar de quem eu quero ser? Do corpo que eu quero ter? Então não vou fazer isso, eu vou ter a consciência e a responsabilidade, ok? Sempre pensa, essa refeição aqui tá me ajudando a sentir bem, a dar o meu melhor ou não? Se a resposta for não, aí você vai lá e faz uma escolha melhor, ok, meninas? E o passo 6, tá? Para você conseguir parar de comer suas emoções, vai ser você escolher dar nutrientes para o seu corpo. Por quê?
Porque quando você dá para o seu corpo, para suas células, que dentro do seu corpo tem trilhões de células, quando você dá para o seu corpo as refeições, os alimentos equilibrados, tá? Combinados no prato, escolhidos da melhor forma, e tem ali um equilíbrio de nutrientes, o que acontece? Você começa a perceber que você começa a se sentir bem, que você começa a se sentir saciada, que a sua barriga já não fica tão inchada, borbulhando, com gases, com problema na digestão, queimação. E isso afeta as suas emoções. E aí faz você tomar decisões melhores em tudo na sua vida, não só na parte alimentar, tá? Então pensa assim, ó, o passo 6 é você escolher dar nutrientes para o seu corpo. E essas escolhas você faz diariamente. Todo dia você vai sentir fome, com a vida corrida ou com a vida não corrida, dentro de casa ou fora de casa. Você vai ter que comer, você vai ter que parar para comer. Então, o que você precisa aprender? Aprender a escolher os alimentos aqui, para você escolher o que? Dar os nutrientes que o seu corpo precisa. Porque aí o seu estresse e a sua ansiedade só melhora. Você vai estar produzindo mais o hormônio serotonina, que é aquele hormônio que eu falei no começo da live, do prazer, do bem-estar, da felicidade, tá? Lembra assim, ó, todos os dias você vai ter que fazer essa decisão do que você vai comer. Ninguém vai colocar comida na sua boca. Então, quanto mais você escolher dar nutrientes para o seu corpo, chances são que as suas emoções vão só melhorar. E cada vez mais você vai ter uma reação melhor com o estresse e com os problemas emocionais que vêm, que eles vão vir, eles estão sempre vindo, tá bom? Então, esse foi o passo 6. Tá? O passo 6 é você escolher dar nutrientes para o seu corpo, ok? E o passo 7 e o último passo aqui para você parar de comer suas emoções vai ser você focar em beber mais água, gente. Focar em beber mais água. Por quê? Por quê? Porque quando você não tá bebendo a quantidade de água adequada para o seu peso, que eu já até falei aqui na live, né? Quando você não tá fazendo isso, o que acontece? Você às vezes sente assim, cansada, desidratada. Às vezes você tá com sede e acha que tá com fome. Então, lembra que as pessoas que geralmente, que eu falei no começo da live, que geralmente as pessoas têm uma mistura de emoções, né? Vai lá atacar comida, buscando conforto, mas nem tá com fome. Quando você tá com sede, e você vai lá e ataca comida, seu metabolismo ele vai ficando cada vez mais travado. Por quê? Porque você já estava desidratado. A gente só sente sede, o nosso corpo ele só fala assim, tô desidratado, tô com sede. Quando você tá com sede, seu corpo já tá desidratado. Então não é para você sentir sede, é para você beber água antes de você sentir sede. E muitas mulheres confundem a sede com fome, a vontade de comer algo. E aí mistura com a emoção, vira uma bola de neve. Porque você já estava desidratada. Agora você tá o quê? Comendo ao invés de beber água. Então sempre tá estressada, tá ansiosa, bebe 2 copos de água. Para você ver se você tá com fome. Se for fome física, vai lá e vai fazer uma boa escolha. Segue o passo 6. Faz uma escolha boa, escolha dar os nutrientes para o seu corpo, combinando eles ali da melhor forma para te deixar saciada e para te dar energia, ok? Então é isso, meninas. Eu sei que pode ser difícil, tá? Seguir esses 7 passos. Mas pensa assim, ó. Tenta esquecer todos esses dias aí que você atacou mesmo a comida para aliviar sua emoção. Tenta esquecer de tudo isso. Começa do zero, tá? A partir de hoje, viu essa live? Começa do zero. Segue esses passos, tá? E aí, quando acontecer isso de novo, que vai acontecer? Vai ter estresse, vai ter chateação, vai acontecer. O que você vai fazer? Você vai tentar olhar o que é a conexão, tá? Dos seus sentimentos, seu nível de ansiedade, seu nível de estresse, seu nível de tristeza, e não vai deixar essa emoção afetar o seu corpo, tá? Para você ter o quê? Ter desconforto abdominal, ter problema no estômago, ter espinha, ter mais celulite, aumentar a sua barriga, porque isso não vai fazer você se sentir melhor. Então sempre pensa, peraí, se eu me entupir de comer essas coisas aqui, doce, salgado, fritura, chips, Coca-Cola, Doritos, o que vai acontecer depois?
tudo isso aqui vai me prejudicar, e aí eu vou fazer o quê? Não. Então, começa a pensar no longo prazo, no longo prazo, no longo prazo. Considera tudo isso que eu falei aqui, e aí se você realmente estiver com fome ou com vontade de comer uma comida mais saborosa, procure um lugar mais saudável que tem também uma comida saborosa. E pronto, problema resolvido. Você vai fazendo isso todo dia. E aí, esses gatilhos, eles vão vazar, tá? Esses hábitos aí, eles vão começar a vazar da sua vida. E aí você vai ter mais paz, mais tranquilidade, vai conseguir ter um relacionamento melhor com a comida, usar a comida como um aliado da sua vida, não como um vilão da sua felicidade, do seu corpo fit, do seu emagrecimento, do seu corpo saudável, tá? E ó, muito importante para as mulheres que se cobram, porque eu sei que vocês se cobram, pelo menos na minha mentoria a maioria se cobra, tem que ser perfeito ou nada. Eu também sou assim, gente. Vocês acham que eu também não fico querendo ser perfeita de vez em quando? Mas não tem como, perfeição não existe, tá? Então procura sempre fazer suas melhorias, comparando você com você mesmo. Poxa, eu melhorei uma coisa, tô feliz, não, eu vou melhorar outra, tá? Porque a vida, ela é uma jornada. A vida, ela é uma jornada. Você não vai chegar, né? Não é uma maratona, é uma jornada. Vai ter várias maratonas ali, várias maratonas para você vencer. Então, se você tá realmente assim, é uma pessoa que sofre, reconheceu que isso é um problema e você ainda já viu essa live, ainda não consegue ver assim, isso sendo um objetivo que você vai conseguir alcançar, pode parecer impossível agora, mas vai seguindo esses 7 passos, porque eu tenho certeza que um pouquinho de determinação, tá? Um pouco de apoio, busca apoio se você precisar. Eu acredito que você pode e consegue melhorar o jeito que você pensa sobre a comida e o seu relacionamento com a comida, tá? Eu tô aqui para apoiar vocês e cada vez mais trazer mais conteúdo que vai te ajudar com esses problemas. Ok, meninas? Então foi isso. Hoje, no episódio de hoje, eu te mostrei 7 passos para você que, se você seguir, vai te ajudar a parar de comer as suas emoções de uma vez por todas, tá? Para você conseguir emagrecer, eliminar aí o peso indesejado, ter um corpo fit, sem que você tenha que parar de comer as coisas que você quer comer aí nos momentos especiais, e mais importante, sem que você tenha que passar fome, pelo amor de Deus, tá bom? Então segue esses 7 passos para você conseguir aí lidar com as suas emoções e parar de comer as suas emoções, ok? Espero que essa live tenha te ajudado. Se essa live te ajudou, compartilha com algumas amigas que moram aqui nos Estados Unidos e querem emagrecer, para você ajudar as suas amigas também, tá bom? E obrigada pela participação das meninas que entraram, Catarina, Lu, Leno, Nath, Gabriel. É isso aí, Lena. Tô acabando com a água do mundo de tanta água que tô bebendo. Parabéns! Passo 7 foi caprichar na água e beber água todo dia, gente. O seu corpo é 70% água. Então tem que bater a meta da água aí todo dia. Se você não sabe como bater essa meta da água, procura aqui no meu perfil no Instagram, que tem um vídeo que eu explico como que você acha a sua meta da água, como que você calcula a sua quantidade de água e como que você bate a sua meta da água, tá bom? Então foi isso, gente. Quinta-feira tem live 8 horas da manhã e eu te espero lá. Super beijo e até a próxima. Tchau!